E o Corinthians já alcançou quase 100 milhões de reais, só que em déficit apenas nos 2 primeiros meses de 2026. Timão foi absolvido e o jovem meio-campista André punido em novo julgamento que aconteceu no STJD, e o Corinthians terá 9 jogos decisivos nesse mês de maio. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre calendário dos jogos desse mês de maio que está iniciando. O Timão terá 9 jogos decisivos nesse novo mês que começa. A temporada 2026 está sendo bastante apertado, calendário bastante apertado, vários jogos em sequências. Por exemplo, o Corinthians anunciou o novo treinador Fernando Diniz no começo do mês de abril, antes do dia 10, para ser mais preciso, e o Fernando Diniz fez 7 jogos no mês de abril. Então, são jogos em sequências, uns jogos em sequência do outro, não se tem muito tempo para trabalhar. Claro, esse calendário desse ano está ainda mais apertado devido à Copa do Mundo que vai acontecer no mês de junho. Ali, os treinadores, os clubes terão tempo para os jogadores terem férias e também, claro, para trabalhar as equipes. Para o Corinthians vai ser um tempo em que o Diniz vai ter para poder tentar implementar o seu método de trabalho, o seu método de jogo com uma tranquilidade bem maior. Esse mês de maio será bastante decisivo para o nosso Timão, porque teremos 5 jogos pelo Campeonato Brasileiro, temos que ter uma sequência de vitórias para se afastar do Z4 e buscar subir na tabela, 3 jogos da Libertadores para decidir a vaga para a próxima fase da competição, e também teremos um jogo decisivo que garantirá a vaga para a próxima fase da Copa do Brasil. Vamos para os jogos desse mês de maio, vamos lá. Começando, Corinthians joga dia 3, jogo do final de semana contra o Mirassol, jogo fora de casa. Corinthians depois joga no dia 6, fora de casa novamente contra o Santa Fé, aí jogo de Libertadores. No outro final de semana, dia 10, contra o São Paulo na Neoquímica Arena. Dia 14, vamos receber a equipe do Barra para decidir a vaga, a próxima fase da Copa do Brasil. Dia 17, Campeonato Brasileiro novamente, fora contra o Botafogo. Dia 21, fora novamente contra o Peñarol, Libertadores. Dia 24, Atlético Mineiro, na Neoquímica Arena, Campeonato Brasileiro. Dia 27, o Platense, dentro de casa, Libertadores da América. E no dia 31, último dia do mês, vamos jogar contra a equipe do Grêmio, no Rio Grande do Sul. Então, um calendário bastante apertado e todos os jogos são decisivos, claro, falando do Brasileirão, somar o máximo de pontos e decisões na Copa do Brasil e Libertadores. A minha opinião quanto a esse calendário de jogos do Timão nesse mês de maio é a seguinte: Corinthians tem jogos extremamente decisivos, Campeonato Brasileiro, jogos dificílimos, sabemos a nossa situação no Brasileirão. Deixamos recentemente o Z4 e, infelizmente, passamos uma rodada na zona do rebaixamento da competição com o Fernando Diniz. A equipe vem ganhando corpo, mas, claro, é preciso ter uma sequência de vitórias no Brasileirão. Domingo é jogo contra o Mirassol fora de casa. Será extremamente importante vencer para começar a se afastar do Z4 do Brasileirão. Os 3 jogos da Libertadores vão encerrar essa primeira fase, a fase de grupos. Estamos bem. 3 vitórias consecutivas, temos totais condições de classificar em primeiro lugar no grupo e estamos nesse momento na primeira colocação geral. E temos o jogo contra o Barra para garantir a vaga para a próxima fase da Copa do Brasil. Vencemos o jogo de ida fora de casa por 1-0. Então, vamos torcer para que o Corinthians consiga ter uma ótima sequência e no período ali de Copa do Mundo, que o Fernando Diniz não tenha pressão e tenha uma tranquilidade para poder trabalhar e implantar seu método de trabalho. E agora vamos falar sobre novos julgamentos
do STJD. Dessa vez, o Timão foi absolvido e o jovem meio-campista André, por reincidência, acabou sendo punido novamente pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Nas últimas semanas, o Corinthians tem sido um frequentador direto do STJD, claro, com o órgão que acaba julgando e punindo, com o Corinthians, parece não, a mão é sempre mais pesada. Timão que depois do derby contra o arquirrival, que aconteceu no dia 12 de abril, incidentes que aconteceram e tudo mais, Corinthians julgado, vários jogadores punidos, Mateuzinho e o Hugo Souza são os que ainda terão jogos para cumprirem as suas pensões. Corinthians, como eu disse a vocês, sempre julgado de uma forma mais severa pelo STJD. No jogo contra o Vasco do último final de semana, aconteceram coisas novamente, inclusive um grande absurdo o Corinthians ter ido a julgamento, como, por exemplo, o telão, depois da vitória, Itaquera virou o baile, isso foi parar no STJD, e o André, que acabou sendo expulso direto, uma entrada forte no jogador do Vasco, acabou também indo para julgamento novamente. E o julgamento aconteceu na última quinta-feira, dia 30, e o que aconteceu? O André acabou sendo punido com 2 jogos de suspensão pelo artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, jogada violenta. Ele vai cumprir um no final de semana, automática contra o Mirassol, e o Corinthians vai tentar quebrar essa punição do segundo jogo. Na questão do telão, o Corinthians acabou sendo absolvido. E também teve um detalhe de um torcedor que cuspiu na arbitragem, mas esse torcedor foi devidamente identificado, punido pelo clube, 4 meses fora da Neoquímica Arena e entregue às autoridades. Corinthians, na verdade, também era para ter levado uma multa financeira por sumiço de bolas, mas também acabou sendo absolvido. A minha opinião quanto a esses novos julgamentos que aconteceram em relação a incidentes contra o Vasco é a seguinte. Vou ser bem sincero com vocês. Na questão do André, o André ele poderia ter pego até 6 jogos, porque o André foi reincidente, uma reincidência assim bem próxima. O André foi julgado numa semana, na outra semana já estava sendo julgado novamente. Claro, estamos falando de um jovem jogador, já expliquei para vocês o que eu penso, não tem que afastar o André nem nada. Contra a equipe do Peñarol, o André já foi bem na partida, sinceramente, pelo menos ao meu ponto de vista. Então, estamos falando de um grande jogador que ainda é jovem e, claro, que vai oscilar e tem que trabalhar muito a questão da tranquilidade dentro de campo. Agora, eu vou ser sincero com vocês. Se o Corinthians tivesse sido punido pela parte do telão, eu falei para vocês no vídeo quando o Corinthians foi ao julgamento, o fim do futebol. A graça do futebol são as brincadeiras, claro, sempre de forma saudável. O Corinthians em nenhum momento ofendeu o Vasco ali. As brincadeiras acontecem entre as equipes. As provocações de forma saudável seria o fim do futebol. Seria um grande absurdo. O Corinthians só não foi punido da questão do torcedor que cuspiu na arbitragem, porque esse torcedor foi identificado, entregue às autoridades e punido pelo próprio clube. Então, Corinthians que sempre acaba sendo julgado com a mão mais pesada, conforme eu falei para vocês, os jogadores têm que ficar espertos. Parece que os árbitros já entram focados para punir o Corinthians dentro de campo da forma mais severa possível e também o STJD. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre a bomba de quase 100 milhões de reais que já explodiu dentro do Corinthians. O Timão tem um déficit financeiro de quase 100 milhões de reais nos 2 primeiros meses de 2026. É isso mesmo, é sobre isso que falaremos agora. O Corinthians fechou a temporada passada, recentemente, as contas foram votadas com um déficit na casa de 143 milhões de reais. Na verdade, muitos ajustes ali, que muitos chamaram de fraude e tudo mais, que na verdade o déficit era para ter ultrapassado 700 milhões de reais. Mas o acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional foi colocado e tudo mais, e aí ficou o déficit na casa de 143 milhões.
As contas foram votadas, por questões políticas foram aprovadas, inclusive com pareceres do CORE, Conselho de Orientação, e do Conselho Fiscal, recomendando a aprovação das contas. Claro, uma auditoria externa apontando vários alertas gravíssimos, inclusive com o Corinthians tendo riscos de não ter condições de continuar, de se manter dessa forma, com um Corinthians possivelmente inflando valores milionários das contas, enfim. As contas foram aprovadas. Não sabemos se de repente ainda poderá acontecer alguma coisa. Mas, já falando desse ano, por incrível que pareça, o Corinthians já tem um déficit na casa de 93,6 milhões de reais, apenas em janeiro e fevereiro. Um valor de quase 56% maior do que o previsto no orçamento desse período. Segundo a diretoria financeira, 2 fatores principais explicam o rombo: premiações pelo título da Copa do Brasil, pagas em janeiro, quitação de dívida com o Santos Laguna para derrubar o transfer ban. Só nesses itens não recorrentes foram 38,6 milhões. Mesmo com 143,6 milhões em receitas, os gastos continuam pesando. 101 milhões com folha salarial, 132,5 milhões em custos operacionais no total. E um dado muito preocupante: o passivo descoberto saltou para 869 milhões e 800 mil reais. Na prática, mesmo vendendo tudo, o Corinthians ainda ficaria devendo. Então, o Corinthians, infelizmente, nos 2 primeiros meses de 2026, já acumula um déficit de quase 100 milhões de reais. Um grande absurdo. Vejam a situação, o caos financeiro ao qual o nosso Corinthians está. A minha opinião, quanto ao Corinthians ter tido um déficit na casa de 93 milhões de reais, quase 100 milhões de reais, nos 2 primeiros meses do ano, é a seguinte: que absurdo, que situação que o Corinthians chegou. Estamos falando de um clube que em 2 meses já tem um rombo de quase 100 milhões. Então, se nós calcularmos, se isso se manter, não estou falando que vai, mas vamos calcular que vai se manter. No final do ano, o déficit vai ser de mais de R$500 bilhão, vai se aproximar de R$500 bilhão, porque não chega a 100. E o que é pior, havia uma previsão de fechar o ano em 12 milhões positivos, cada vez mais longe disso acontecer. E claro, receitas estão sendo adiantadas, a gestão Osmar Stabile não consegue trazer novas receitas, vai fazendo empréstimos, vai antecipando valores e a dívida só vai aumentando. E ainda, há quem acredite que esse modelo associativo tem jeito. Ainda o presidente diz que daqui 5 anos o Corinthians estará bem financeiramente, igual o Flamengo, igual o Palmeiras. Que absurdo, que bomba. Sinceramente, no primeiro dia do mês, do novo mês, já temos uma grande bomba explodindo dentro do Corinthians, que são quase 100 milhões em déficit. O Corinthians ganhou o campeonato no ano passado, pagou as premiações, mas o Corinthians ganhou. Mas sabem por quê? Porque o contrato que fizeram em 2022 com a Caixa levou mais da metade do dinheiro. É por isso que eu venho falando para vocês há um tempão. Intervenção é a única saída para o Corinthians, não tem mais jeito, não temos um outro caminho. Se o Corinthians continuar nesse ritmo, daqui a pouco são 3 bilhões, daqui a pouco 3 bilhões e meio, 4 bilhões de dívidas. E aí, como que as coisas vão ficar? Então é preciso resolver as coisas urgentemente. Uma bomba de quase 100 milhões explodindo dentro do Corinthians, mais uma grande bomba, porque, raciocinem comigo, 100 milhões de déficit em apenas 2 meses. É o que eu falo para vocês. Nesse ritmo, vamos aproximar de R$500 bilhão no final do ano em déficit. Um absurdo. Não estou dizendo que vai acontecer. Vai chegar um momento ali que vão ter que equilibrar as coisas. Mas essa gestão na parte financeira, sinceramente,
me deixa muito preocupado. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. E também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!